Mateus capítulo 8, você vai verificar o tipo de libertação que você está precisando. Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunhos. Amém, irmãos? Então veja aqui que o Senhor cura um leproso, né? E Jesus mostra que foram alguns leprosos, 10 leprosos, que Jesus também curou. O leproso, irmãos, ele é analogias, nós vamos estudar o leproso lá no Velho Testamento. Ele é a comparação verdadeira de uma libertação. Então, de acordo com a lepra, né, que a pessoa tinha, o sacerdote só poderia curá-lo. Só o sacerdote tinha condição. Jesus é sacerdote. Então Jesus tocou, mas sem comparação com os outros que existiam. Mas existiam umas regras para que se curasse, né, os leprosos. Então os leprosos, irmãos, é um paralelo para nós entendermos o que realmente é uma libertação. Porque todos os leprosos, eles não ficavam no meio do povo. Eles tinham que ser levados para fora da cidade, não poderia morar em casa, eles tinham que sair da casa deles, né, porque a casa deles se contaminavam também. Então eles eram tratados como pessoas fora da sociedade. Mas alguns curavam, alguns sacerdotes conseguiam curar alguns leprosos. E quando eles eram curados, eles ofereciam uma oferta, como aqui Jesus está dizendo, para que realmente fosse, nós vamos ver por que dessa oferta aqui, né, que eles entregavam, fazendo uma analogia com tudo aquilo que Jesus fez por nós. Então, hoje, quando todos nós, antes de aceitar Jesus, veja bem o que eu vou falar, vocês vão ver isso na Bíblia, mas eu estou adiantando um pouquinho para vocês. Todos nós, antes de aceitarmos Jesus, no mundo espiritual nós somos como leprosos. Nós não podemos viver no meio do povo de Deus. Ou seja, nós não fazemos parte daquele povo. Nós somos considerados pessoas, não que a gente não convive, né? Mas espiritualmente, quando a igreja for arrebatada, nós não estaremos, aquela pessoa que não é convertida, não estará no meio delas. Por quê? Espiritualmente ela é vista como um leproso espiritual, né? Por quê? Porque ele não tem a libertação do mundo, não tem a libertação das coisas do mundo, da carnalidade, do pecado. Então, o leproso, ele era considerado uma pessoa completamente fora dos padrões, ou seja, não poderia viver no povo, no meio do povo, porque ele era contaminado. Toda pessoa que está no mundo e ainda não aceitou a Jesus, essa pessoa ela é considerada, no mundo espiritual, uma pessoa que não tem salvação. O leproso, ele não tinha, muitos não tinham salvação, por isso que levavam ele para fora e morriam lá, até morrer. E muitos morreram, né, porque não tinham cura. Mas o sacerdote, antes deles morrerem, o sacerdote tinha que ir lá tentar curá-los, porque cada lepra era considerada de uma maneira. E essa lepra representa a nossa libertação também. Cada tipo de libertação precisa de um tratamento diferente. Então, o sacerdote, ele fazia esse tratamento diferente para cada tipo de lepra. Amém? Então vamos lá, Levítico capítulo 13. Levíticos capítulo 13. Então vamos lá. Versículo 1, o que está escrito aí? Capítulo 13. Lei acerca de quem? Lepra, né? Eu vou ler alguns versículos até o 4, depois eu paro, depois a gente vai de novo. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal
de lepra, veja, sinal, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que sejam sacerdote. Versículo 3. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha da pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote os porá em isolamento por 7 dias. Amém? Então, o primeiro passo aqui que o sacerdote tinha era de discernir que tipo de lepra, que tipo de doença, ao tamanho, da gravidade da doença, se já estava em estado avançado ou não. Então veja que o sacerdote, ele tinha de fazer um papel de médico, vamos assim dizer, Então pelo pelo, pela cor da pele, a ferida na pele, então ele via o grau, da magnitude dessa lepra, se era uma leprona, uma lepra ou uma leprinha, ou se era uma coisa superficial ou uma coisa profunda. Na libertação é a mesma coisa, irmãos. Para que você possa ser liberto, para que nós possamos trabalhar na libertação da sua vida, nós precisamos saber em que estágio está o teu problema. Porque para haver libertação, também tem que haver a condição de nós diagnosticarmos o tipo de problema que está em você. Por exemplo, o sacerdote tinha que discernir o tipo da lepra, para colocar ele em lugar por 7 dias, Se a ferida ficasse curada em uma semana, ele pôs a oração lá, tirou o pecado, porque era feito um sacrifício para tirar a maldição. Todo problema tinha que fazer um sacrifício, tinha que dar uma oferta, tá certo? E uma semana ficava bom, 7 dias. Então o que acontecia? A pessoa foi vítima de uma pequena influência maligna. Às vezes você ora para uma pessoa, a pessoa está com um problema, não importa o problema, vamos deixar o problema. Nós temos um problema na nossa cabeça de medir o problema, achando que quanto maior o problema, é porque o demônio é maior. Não tem nada a ver com isso, Acontece o seguinte, às vezes a pessoa ela tem até uma doença muito grave, vamos colocar um câncer, mas uma oração já é suficiente para curá-la, não tem problema nenhum. Só uma oração é curada. Isso quer dizer que o grau de magnitude demoníaca na vida dela era pequeno. Foi feito provavelmente o próprio pecado dela. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos a oração da fé, se tiver cometido pecados, lhe serão o quê? Perdoados. Não fala iniquidade. Amém? A Bíblia diz, se você estás alguém enfermo, chame o presbítero, sacerdote, ele te ungirá e fará a oração da fé. E se tiver cometido pecado, lhe serão também perdoados. A oração da fé perdoa até o pecado. Por isso que instantaneamente a pessoa é curada. Em 7 dias, na semana, o sacerdote fazia os seus trabalhos e aí orava, fazia o sacrifício que tinha que se fazer e em 7 dias curava. Então, isso mostrava que aquela doença não era profunda, era uma coisa superficial, era uma influência bem pequena, uma doença em estágio bem pequeno. Levando para o mundo espiritual de libertação. Quando se faz uma libertação numa pessoa, e essa pessoa imediatamente ela é curada, ou em prazo de 2, 3 dias, uma semana não tem mais nada. Você orou para uma pessoa e uma semana arrumou emprego. Está dando para entender? Em uma semana o marido voltou, em uma semana o casamento melhorou. Foi uma coisa que aconteceu rapidamente. Isso mostra que a influência maligna era muito pouca, era muito pequena. Por quê? Porque não precisou de um tratamento mais profundo. Está dando para entender? Então, todos os milagres, todas as coisas que acontecem de uma forma mais rapidamente, e veja, prazo de 7 dias, uma semana, isso quer dizer que a influência maligna,
ela é muito pequena. Então é um tipo de libertação. Uma oração simples, uma oração da fé, uma oração feita, bem, por um sacerdote, por uma pessoa que quer, uma pessoa que anda em santidade, é o suficiente para quebrar aquela maldição que está na vida dela. Mas existem problemas em que nós oramos e o mal não desaparece em uma semana. Não desaparece. Então vamos lá. Se a ferida durasse mais tempo, a pessoa tinha sido vítima de uma infecção ou uma influência maior de malignidade. Ou seja, quando eles iam lá, separavam aquela pessoa por 7 dias, longe da população, e a lepra ela é uma infecção de pele que vai tomando conta da pele e fica, e olha que entra na corrente sanguínea, mata a pessoa. Então, o que acontece? Quando eles oravam, faziam o sacrifício, pediam perdão, tudo que a gente sabe que o sacerdote fazia, e não curava em uma semana, a infecção era muito profunda. Ou seja, ela precisaria de mais tempo para ser curada. Precisaria mais de oração, precisaria de um tratamento mais profundo. Então, o que mostra para nós também é isso. Quando você faz uma oração e as coisas não acontecem, como nós falamos, em 7 dias mais ou menos, é porque o problema é mais profundo, não é apenas um pecado. Existe algo mais profundo que precisa ser tratado para que a oração funcione. Então tem que se descobrir qual é esse problema que está trazendo a condição para esses demônios causar esses males na vida da pessoa. Então vamos lá. Observar se o mal é ocasional, ou se repete várias vezes, ou perdura por muito tempo. Então vamos entender isso aqui. Às vezes a gente tem que observar esse mal. Pastor, de vez em quando eu fico assim. Então, é um ciclo, Você pode ver que tem gente que tem problemas, chega a tal mês, chega a tal época. Por exemplo, entra o frio, a pessoa começa a ficar com problemas respiratórios. É o tempo. Não, é o demônio. É um demônio que vem de ciclo em ciclo na sua vida. E você acha que é normal. Por que você tem que ficar gripado quando muda o tempo? Qual que é a lógica? Por que não fica no calor? Por que não fica no inverno? Não, pastor, quando chega a tal época eu começo a sentir dor na perna. Eu tenho, toda vez nesse mês acontece essas coisas comigo. Olha, todo mês não sei o que lá, acontece uma coisa. Por que isso está acontecendo, Então veja, se as coisas perduram por muito tempo, ou seja, se o mal ele demora, veja o que está acontecendo. Às vezes sonhos. Pastor, eu sempre tenho esse sonho ruim. Eu sempre tenho medo disso. Eu não consigo enfrentar isso. Eu não consigo. As minhas tentações são sempre aqui. Eu sempre pratico essas coisas. Eu sempre estou fazendo isso. Quer dizer que você precisa tratar isso para a oração funcionar. Então a tua libertação, ela tem que ser num nível mais profundo. Você tem que tratar o porquê que você está cedendo às tentações, porquê que você está tendo esses sonhos, porquê que você está tendo esse desejo, porquê que você está tendo principalmente medo. Porque todos esses demônios, eles conseguem legalidade através dos nossos pensamentos, O ataque, irmãos, ele sempre virá através dos nossos pensamentos. O diabo, ele consegue uma brecha, ele consegue uma porta nos nossos pensamentos. É por isso, segura aí, vamos lá em Romanos 12. É por isso que o Senhor diz isso para nós. Romanos 12, versículo 2. 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aonde o inimigo ele acha a brecha? Ele acha a brecha através da nossa mente. Nós não podemos nos conformar com os pensamentos que nós temos. O que ele mais vai atentar
A porta maior que nós abrimos para ele, para o inimigo entrar, é o medo. É o medo. 90% dos seus problemas está no medo. Quem não sente medo de alguma coisa, né? O Jó disse, Senhor, por que o que eu mais temia me aconteceu? Medo. Por que que o exército de Israel não conseguia vencer o Golias? Por causa do medo. Aonde há medo, o inimigo cresce. Aquilo que você tem mais medo. Por isso, irmãos, que você tem que parar imediatamente de assistir esses programas de doença que está na televisão. Mais o quê? Bem saúde. Eu vou falar agora da doença, não tem que ir lá e você fica assistindo essas porcarias. Na internet vai procurar doença, vai procurar, quanto menos você ficar sabendo. Por quê? Porque doença não existe. Doença existe neste mundo aqui, para aqueles que não crêem na palavra do Senhor. Porque Jesus disse que verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas doenças. É por isso que as pessoas ficam ouvindo, ficam assistindo, e fica vendo aqueles programas, né? Não sai do médico, qualquer doença vai no médico, né? Mas orar que é bom, não ora. Crê na palavra, não crê. Se levantar contra o capeta, não crê. Aquilo que você mais teme vai acontecer. O medo traz, dá uma porta, é um portal para o inimigo entrar. Tudo que você teme, a Bíblia diz em Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de fé, de valentia. O Senhor diz que o meu justo vive pela fé. A fé de dar ouvido à palavra do Senhor, não a do mundo. Por isso que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos moldar os nossos pensamentos conforme o mundo. Pastor, por isso que o diabo ganha. Porque o diabo, ele te mostra, né? Ele mostra, isso aqui é uma caixa. O mundo espiritual não mostra que isso é uma caixa, porque você não vê. O diabo mostra que é a doença. Essa aqui é a enfermidade. Você tem isso, você tem aquilo. Mas então Jesus é mentiroso quando ele disse que ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, né? Mas nós acreditamos e temos medo que vai acontecer isso, temos medo que vai acontecer o mal com o filho, temos medo que vai acontecer isso. Claro que nós temos que vigiar, mas o medo é um portal, é uma porta para o inimigo entrar na nossa vida. Porque todos aqueles que tinham lepra, todo mundo tinha medo deles. Ninguém ficava perto, só o sacerdote se aproximava desses leprosos para tentar curá-los. Então, veja, o medo é a porta principal. Claro que tem rejeição, claro que tem abuso, claro que tem violência, né, doméstica, violência moral, psíquica. Às vezes a pessoa passa por muita violência, né, rejeição, né, até alguns problemas, até, vamos assim dizer, a pessoa dá brecha para um inimigo se envolvendo com artes, bruxaria, essas coisas mais. Então, o que acontece, irmãos? Claro que tem uma outra porta, mas isso aí é 10%. O maior problema que nós temos é o medo. Vou falar para você. Você encontra um pai de santo lá, eu vou acabar com você. Eu vou fazer uma macumba para você, vou deixar a voz mexer, vocês vão ver o que vai acontecer, eu vou destruir você. O crente. Porque ele está cheio de colar, cheio de guia, aquelas coisas, aquele turbante branco assim, aquele charutão. Você vai acabar com você. A Bíblia diz o que, irmãos? Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Maldição sem causa não pega contra Jacó. Pisará em serpente e escorpião, dano nenhum lhe causará. Mas tem crente que fica com medo. Tem crente que tem medo. O medo de acontecer isso, o medo de ficar doente, o medo de ser uma doença ruim, o medo traz. Deus não nos deu o espírito de medo. Amém? Levítico capítulo 13, vamos lá. Então vamos lá. Vamos entender mais o que nós estamos falando. Levítico 13, 6. Levítico 13, versículo 6. Ao 7º dia,
O sacerdote o examinará de novo. E se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará o quê? Puro. Lembra, irmãos, preste atenção. Quem diagnostica, quem vai diagnosticar o problema é o sacerdote. A gravidade. Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é Jesus? Sempre quem vai dar o diagnóstico do nosso mal é o que está escrito. É a palavra de Deus é que nos mostra o problema na nossa vida. Você pega muita gente falando de... Vai ler assim, Levítico 13 era a lei dos leprosos, não tem nada não, tem tudo. Isso aqui é muito mais profundo do que esses pregadores imaginam. A lepra aqui é humana, mas ele está falando aqui, o Senhor está nos mostrando da lepra espiritual. Só quem pode diagnosticar o seu problema é Jesus. Jesus é que vai te dar a resposta do seu problema. Jesus é que te dá o remédio. Jesus é que vai tratar de você. Por isso que sem mim não podeis fazer nada, diz o Senhor Jesus. A importância de você ter Jesus na sua vida e a importância de você estar em Jesus. Isso que os crentes hoje não entendem. As pessoas acham que aceitou a Jesus, ela já é de Jesus. Não, você tem que estar em Jesus todos os dias. A gente vive com Jesus todos os dias. Por isso que lá em Mateus 6 diz, não se preocupe com o dia de amanhã, é por hoje. Hoje você tem que acordar, estar com Jesus. A hora de dormir, estar com Jesus. A hora que você acorda, tem que estar com Jesus. Durante o dia, continue estando com Jesus. Porque se você largar Jesus hoje, até a hora de dormir, você não sabe que se você partir nessa hora, você perde. Vai perder. Vai perder a salvação. Por quê? Porque você não está salvo. Não é eu sou salvo, eu estou salvo. O verbo é diferente. Não, eu sou salvo. Não, eu estou salvo hoje. Eu estou vivo hoje, amanhã não sei. Não é assim? Então, eu estou vivo hoje. E se amanhã eu pecar? A Bíblia diz que falar do pecado é o quê? Eu não estou salvo. Se eu estiver no pecado e continuar no pecado amanhã, eu não estou salvo. Eu perdi a salvação. Não quer dizer que eu não tenho direito de me arrepender e voltar a estar salvo. Por isso que a Bíblia diz que todo mundo peca. Mas temos um advogado que se nós formos adiante de Deus, pedir perdão, ele é fiel em nos justificar diante do Pai. Então nós temos esse advogado. Agora, tem gente que não percebe isso. Não, pois eu peço perdão e resolvo. Irmão, esse perdão não vale. Porque o perdão só é válido quando há arrependimento, não remorso. Então, estar salvo é uma prioridade nossa todos os dias. Errar, nós vamos errar como qualquer ser humano. Porém, nós podemos consertar imediatamente o nosso erro. Fiz o mal, posso ir lá pedir perdão imediatamente? Posso ou não posso? Vou ser perdoado pelo meu erro? Sim. Porque a pessoa tem que me perdoar 70 vezes 7 por dia. Se eu pedir perdão, eu vou ser perdoado. E se a pessoa não quiser me perdoar, já é problema dela. Aí ela que vai responder com Deus. Mas eu me humilhei e pedi perdão. A minha parte é reconhecer o meu erro. Se a pessoa não quer aceitar, aí já é problema dela. Coração duro, coração de pedra. Então, voltando, Levítico 13:6, então o sacerdote verificava a gravidade, né? Se desaparecesse em 7 dias, os demônios eram fracos. Aqueles demônios que saem numa oração, né? Às vezes você vê na televisão o testemunho, pastor, eu vim aqui na igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu tinha um caroço em cima do meu olho aqui, assim, grande. Já estava começando a aparecer. E eu fui num domingo numa igreja, quando eu estava começando a ir. E eu fui na igreja, o pastor orou, na hora saiu o caroço assim. Olha só. Aquilo era um demoninho, irmãos. Agora tem gente que tem caroço, que ora, até menor, e não sai. Por quê? Porque esse demônio tem uma legalidade.
Esse demônio não está vindo por causa só de um pecado seu. Está vindo porque tem uma outra legalidade. Ele manifesta do jeito que ele quer. Ele manifesta de uma forma e que você não sabe de onde que para você não saber de onde que vem. Eu orei, o caroço meu sumiu. Aí você vai lá, a pessoa do teu lado orou para o caroço não some. E aí? Por que o pastor, um ungidão, orou e o caroço de um sumiu, do outro não sumiu? Eu orei para um paralítico, o paralítico andou na hora. E o outro paralítico não andou. Às vezes é uma questão de fé também. Mas às vezes é uma questão que a legalidade para aquela pessoa ser paralítico é uma outra fonte. Aquela lá é no pecado dele mesmo. Às vezes ele cometeu um pecado, sofreu um acidente, ficou paralítico. Ou de repente as pernas começaram a perder, uma doença, e não teve mais movimento nas pernas, ficou por causa de uma maldade. Aí ele chamou o presbítero, o pastor, ungiu, orou. A Bíblia diz, se tiver cometido pecado, até os pecados lhe serão. A oração da fé, quando a pessoa está ligada na fé, ela ouviu a palavra, que até o pecado que cometeu aquela pessoa, para aquela doença aparecer para os demônios, são desaparecidos na hora. Quando o pastor fala, sai agora, o demônio vai embora. Agora, tem o mesmo problema que não sai. Por quê? Porque a legalidade é outra. Está dando para entender? Sim ou não? Então vamos lá. Eu estou indo devagarinho para a gente entender. Mesmo não tendo mais os sintomas, é necessário esperarmos mais um pouco. Tá bom? Por quê? Abre a Bíblia em Mateus capítulo 12. Já vi isso muito dentro da igreja. Mateus 12. Mesmo a pessoa sendo curada na mesma oração. Pastor, olha, fui curado e tal. Irmão, fique na fé. Não tira a sua fé. Continue em oração. Mais. Por quê? Porque esse mal pode voltar. Por que ele volta? Então vamos lá. Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Amém, irmãos? Então veja, que às vezes ele pode voltar, por quê? Porque a casa não foi limpa. A legalidade que dava aquele demônio, às vezes sumiu os sintomas. A pessoa diz que ela foi curada. Quantas vezes eu já vi na igreja, ai pastor, olha, eu me livrei do álcool. Não bebo mais. Não fumo mais. Graças a Deus, estou limpo. Vim para a igreja, o Senhor orou, olha, não estou bebendo. Irmãos, passa 1 ano, passa 2 anos, aquela pessoa ela entra com um problema na vida, passa por uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz, voltar ao álcool. Drogado. Uma pessoa, muito difícil, irmãos, muito difícil hoje, um drogado se libertar sem Jesus. Pode ser que a pessoa ela se liberte dos sintomas, porque ela quer mudar, está com uma vida financeira. Porque se a pessoa está nas drogas, a vida financeira está ruim. Casamento está ruim, relacionamento familiar está ruim. Então a pessoa vem para a igreja e ela ora, tal, dá aquele alívio, a gente expulsa o demônio sai. Então a pessoa tem aquele alívio, ela não pensa tanto mais em droga e ela começa a viver a vida dela. Vai vivendo. Mas um dia que a pessoa tiver com um grande problema, com uma dificuldade, às vezes insatisfeito com Deus, às vezes a pessoa fica insatisfeita com a igreja, com o pastor, está meio revestrez da vida, não está dando certo o negócio, que a pessoa também precisa crescer, ela não cresce, ela quer ficar daquele jeitinho, quer conseguir as coisas, aí ela fica meio revestrez, vai vir a tentação. Aí pode cair de novo. O demônio saiu, foi embora. Mas ele voltou por quê? Porque não houve libertação.
A legalidade que dava àquela pessoa usar a droga não foi tirada. Por que a pessoa usa a droga? Porque são pessoas infelizes. Toda pessoa infeliz, de criança, adolescente, é uma pessoa insatisfeita, às vezes por perca de pai, às vezes por não ter família, né, revoltada. Toda pessoa infeliz, ela tem uma tendência a cada dia mais usar droga. Se não é bebida, é a droga, é cigarro, ou às vezes remédio, calmante, porque a pessoa infeliz, às vezes ela é infeliz, mas ela não tem coragem de usar droga. Não tem coragem de beber, não gosta de pinguço. Aí ela vai entrar em depressão, ela vai começar a usar o quê? Remédio, que é droga. Tudo isso porque ela foi infeliz. Tem um espírito, algo que aconteceu na pessoa que deixou ela infeliz. E ela vai passar a viver dessa maneira. Então veja, o problema dessa pessoa até deu uma melhorada, porém pode voltar. Por quê? Porque não tirou a raiz, não tirou a sujeira. E se o demônio voltar e encontrar a casa vazia, vai chamar 7 demônios piores para destruir a vida da pessoa. Então é muito importante analisar qual que é a profundidade. Cada problema é um problema, irmãos, diferente. A solução é diferente. Cada doença é o mesmo remédio? É xarope para toda doença, irmão? Então tem remédios. Infecção é com antibiótico. Não adianta você tratar dor de cabeça com antibiótico. Não vai dar certo. Então tem problemas espirituais que você precisa verificar. Você tem que ver qual que é o seu problema. Você que tem que analisar isso. E tem que vir até o sacerdote. Porque é o sacerdote que vai diagnosticar o teu problema. Se você tem esse problema, você tem aquele, qual que é o remédio, se precisa de uma libertação profunda, se precisa de renúncia, se a gente precisa, qual que é o teu problema? Se não for até o sacerdote, não adianta. Porque o sacerdote vai ministrar você, vai levar você até a sua libertação. Claro, quem vai te libertar é Jesus, mas nós sabemos levar as pessoas à libertação. Se a pessoa realmente, porque nós juntos vamos buscar, né, a condição para que a pessoa verifique qual que é o problema na vida dela. Não adianta ficar fazendo oração da fé, oração da fé, oração. Aí você vai nas igrejas, não estou aqui falando mal, irmãos, é que eu já vivi isso, e eu vi muita gente continuando sofrendo com o mesmo problema, 20 anos, mesmo problema, 30 anos, mesmo problema, e faz campanha daqui, faz campanha de lá, e qual que era a oração da campanha? Em nome de Jesus, sai! Era ou não é? É ou não é? É a mesma oração. Essa é a oração da fé. Quando se trata com problemas pequenos, demônios que vieram, a oração da fé funciona, irmãos. E a pessoa ela é curada. Em uma semana, ela já tem a resposta. Às vezes chega em casa, já conseguiu. Mas quando o problema é mais profundo, a lepra é mais profunda, a infecção é pior, precisa de um outro tipo de tratamento. Que tem que se descobrir por que aquela pessoa ela está daquele jeito. Está dando para entender, irmãos? Levítico 13, versículo 5. Levítico 13, versículo 5. Diz assim: no 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Então, o segundo ciclo que você tem que ter para a libertação. O primeiro é o discernimento, para saber que tipo de problema que você está enfrentando. Amém? O segundo ciclo, irmãos, é que você tem que estar debaixo, né, a pessoa estiver ainda debaixo de opressão. Ela, pastor, orou, fiz a oração, mas eu continuo sentindo as mesmas coisas. Não passou. Melhorou, mas ainda estou sentindo as mesmas coisas. Eu não estou sentindo que eu realmente fui curado. Então o que o sacerdote fazia? Dava mais 7 dias para tratamento.
E aí o que acontece? Não quer dizer que a libertação não funcionou. Funcionou. Amém? Mas por que não aconteceu nada? Isso mostra que o problema é mais profundo. Se você recebeu a oração da fé, você é uma pessoa que não está no pecado. Você é uma pessoa que realmente está com Deus. Esse problema é de um pecado mal resolvido lá atrás. Mas se a oração da fé não funcionou com você, isso é bom não, né? Mas é um sinal de que o seu problema é mais profundo. E precisa buscar o entendimento. Precisa buscar a solução. Então, é a mesma coisa quando você vai no médico. Você está lá com um problema. O médico vai falar assim, vou te dar esse remédio, você vai tomar ele durante 30 dias, 60 dias. Aí você volta. Aí você voltou, doutor, não melhorou não. Isso quer dizer que o problema é mais profundo. Aí ele vai ter que entrar com outro tipo de remédio, mais forte, ou cirurgia, dependendo do caso. Por quê? Porque o problema é mais profundo. Então não quer dizer que, porque não adianta eu já chegar, vou fazer cirurgia. O remedinho resolvia. Então a oração da fé resolve muitos problemas. Porém, tem problemas que ela não vai resolver. Então você precisa entrar um procedimento de libertação mais profundo. Pecado na mente. É o que eu estava falando para você. O que está acontecendo com a mente da pessoa? Primeira coisa que nós temos que ver, pastor. Qual que é o teu pensamento? Por quê? Talvez a tua mente ela tá desse jeito, esse pensamento, por causa de traumas que você passou, rejeição que você teve na infância, abusos que você sofreu, físico e psíquicos e etc. Esses sentimentos servem de portal para os demônios entrarem. Por que entrou esse pensamento? Pastor, mas eu não acredito. Eu não creio que eu vou ser curado. Isso é pensamento errado, porque crer é um pensamento. Fé é um pensamento de certeza das coisas que se espera. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela ora, mas no fundo, mas não vai acontecer não. Meu problema não tem jeito não. Mas Deus faz milagre, hein? Mas no meu caso, não vai ter milagre não. Então veja que essa pessoa tem problema aqui, pensamento errado. Por quê? Porque ela foi muita decepção na vida. Você tem que conversar com a pessoa, curar a alma dela primeiro, cura de alma, cura interior. Por que ela pensa desse jeito? Tudo que eu pedia para meu pai era não, nunca tive nada, nunca mereci nada, nunca me deram nada, eu sempre fui a culpada. Então não adianta. Você vai ter que tratar isso para depois você fazer oração de cura para essa pessoa. Porque não funciona. Porque os sinais seguem aqueles que Jesus falou para aquele leproso. O leproso não falou para ele, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele falou, quero, seja curado. Fé dele. O cego chegou de Jericó, o cego falou para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí? Foi curado. Porque Jesus falou, você crê que eu posso fazer isso? Crê, então seja feito segundo a sua fé. Como que uma pessoa com a mente desse jeito, ela vai conseguir ter fé? Você está entendendo por que ela não consegue ter a fé? Porque ela está emocionalmente, pensamento, todo ele contaminado, destruído. Aquela pessoa que chegou, não precisava de muita coisa, porque ela tinha fé, ela tinha um problema talvez mais difícil que o seu. Mas o problema dela resolveu porque ela não tinha esse problema de não ter fé. Ela não tinha a condição de duvidar da palavra de Deus. Irmão, tem gente no mundo, tem gente que está lá no mundo, tem mais fé do que gente que está dentro da igreja. Você olha, você conhece a pessoa, passou aquela pessoa, tudo que vai dar certo. E olha, não crê em nada, só bebe,
tem um monte de mulherada, adultera. Mas é uma questão de fé. Não tem salvação. Mas aqui no mundo se dá muito bem. Só não tem o principal, Jesus, vai para o inferno. Porque tem fé. Tem gente que não adianta, irmãos. A pessoa vai e consegue tudo que quer. Agora você pega o pessoal que não consegue ter fé, vai ver a vida deles. Não teve pai, filho de pai separado, né? Foi abusado na infância, rejeição dos pais. A maioria passou por isso. Às vezes tinha até pai presente, mas o pai era mais ausente do que presente. Trabalhava. E depois chegava lá, dava comida em casa. O que mais você quer? Tem comida para comer? Né? Mas nunca teve aquela figura. Vocês já viram os animais, irmãos? A águia. A águia, antes dela deixar a águiazinha embora, ela vai ensinar a águia filhote a voar. E o ninho da águia é bem grande e fica num lugar bem alto. E quando a águia começa a ter a penugem já para voar, está tudo prontinho, ela só não sabe voar. Só não sabe ter discernimento dos ventos, porque a águia está tão alta que ela só levanta a asa, ela não precisa nem bater a asa. Só de vez em quando ela faz isso, porque ela pega aquelas correntes de vento. Então ela tem que aprender isso. E o que a mãe faz? A mãe vai tirando todo o conforto do ninho, do meio, primeiro. Aí fica só nos galhos. Aí a águia começa a vir para a ponta. Não dá mais para ficar lá. E ela vai tirando, até que o ninho já não dá mais para ficar. Quando a águiazinha está lá na beirinha do ninho, sabe o que ela faz? Joga. Aí a bichinha começa a cair, a águiazinha lá. Quando está quase chegando no chão, ela vai lá e pega a águia e leva de volta lá. Imagina o coração da águiazinha. Deixa passar o susto, daqui a pouco joga de novo, e joga até que ela começou, ela vai embora, a mãe deixa ela. Mas com quem que ela aprendeu a ter coragem? Quem foi a referência? A águia mãe, a águia pai. Tem animais que o pai que cuida, a mãe não cuida, a mãe só pare. Tem animais que o pai sai e deixa com a mãe. A natureza nos ensina, mas todos eles têm a referência de um pai ou da mãe. E tem uns que são os pais mesmo, até o final, que cuida dos filhos. Por quê? Porque tem pessoas que precisam da referência. Toda criança precisa da referência do pai e da mãe. Independente de quem seja, a criança precisa de um pai e de uma mãe presente e que ensine, não fique cobrando. Porque pai só fica cobrando, mãe só fica cobrando, fica cobrando. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, que ele nunca vai desviar. Você fica cobrando uma coisa que você nunca ensinou, e que você nunca fez, e que você nunca mostrou. Como que a professora você vai lá na escola, aí chega lá, é prova. Prova do quê? Não quero saber. Mas só não deu matéria, não quero saber, prova agora. E dá 10 questões lá. Quem que vai tirar nota, irmão? Não tem matéria, não teve ensinamento, não teve aula. Qual é a aula que você dá para os teus filhos? Qual que é a aula que as pessoas estão tendo hoje? Imagina a fé dessas pessoas como está decaindo cada vez mais. Estou terminando, irmãos. Levítico 14. Agora, olha só essa revelação. A casa do leproso. Levítico 14. Quando você lê a Bíblia, irmãos, com outros olhos, você começa a enxergar que realmente Deus é perfeito e que essa aqui é a palavra de Deus, não tem como duvidar. Versículo 37, diz assim: examinará as manchas nas paredes, aqui é a casa do leproso, tá? Examinará as manchas na paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas, e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa.
Se as manchas se houverem espalhado pela parede da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Tem que tirar todo o reboco. 42. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. 43. Se as manchas tornarem a lastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspados rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está o quê? Impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado a um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechado será impuro até a tarde, e aquele que dormiu ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada, a casa declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira. Bom, depois eu venho aqui no 49, senão vai ficar muita coisa. Irmãos, veja que até a casa do leproso tinha que ser verificada. A tua casa onde você mora também tem que ser verificada. Talvez o problema não está em você, mas está em alguma coisa que está lá na tua casa. O que está na tua casa que te contamina? O que você guarda na tua casa? Aonde foi construída a tua casa? O que tinha lá? Quem era o antigo dono? Você sabia que quando você entra numa casa, tudo que é do dono, o dono é dono, fica na casa? O demônio dele está lá, ele é o dono, ele é o sacerdote da casa. Ah, mas ele alugou, mas está lá. Tem casa que você entra, irmãos, tem casa que você entra, todo mundo que entra lá tem problema no casamento, destrói casamento. A casa que eles falam mal assombrada. Tem gente que ouve vozes dentro da casa, às vezes tem sensibilidade. A pessoa é sensível, ela vai num lugar, ela vê vozes, mas na verdade são os demônios que habitam lá. Por quê? Porque ali houve briga, houve derramamento de sangue, houve prostituição, houve fornicação, houve homicídio, alguém matou alguém lá dentro. Às vezes até enterrou alguma coisa lá, foi na macumba antes de... Entendeu? Está lá tudo na casa. O que está na tua casa que pode ser o problema que está te contaminando? Não, pastor, mas quando eu comprei essa casa, eu era lá do capeta lá, eu era no centro lá, e eu pedi para os demônios virem aqui, né? O santo, fiz um culto aqui, uns despachos aqui, tal, na minha casa, para abençoar. Eu não sabia, eu era ignorante, mas você não desfez? Está lá os demônios ainda. Agora que você foi para Jesus, eles vão vir para cima. Olha o que diz Deuteronômio 7. Um pouquinho para frente. Segura aí em Levítico 14. Deuteronômio 7. Estou terminando. Depois eu quero voltar lá no Levítico 14. Agora Deuteronômio 7. É um pouquinho para frente aí. Versículo 25. O que eu faço com as coisas demoníacas que estão na minha casa, pastor? Versículo 25. Vocês queimarão as imagens dos deuses, dessas nações. Não cobice a prata e o ouro de quem são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considere tudo isso proibido e deteste-no totalmente, pois está separado para a destruição. Então tem muita coisa que você leva para dentro de casa. Ah, pastor, eu fui na festa do chopp, quando eu era do mundo, está lá a canecona do chefe, festa do chopp. Quem que rege a festa do chopp, irmão? Que demônio que está lá, da cachaça? Ah, ele dá a caneca, vai todo mundo com a caneca para dentro de casa.
Ah, eu tenho lá uma bebida lá no barzinho. Não bebe, ninguém bebe aqui, mas tem um barzinho lá com umas pingainhas lá, umas pingas lá, uns vinhozinhos. Mas ninguém bebe não, pastor. Está lá, o capeta está lá também. Está tudo lá. Está guardando os demônios dentro da tua casa. É uma imagem. Pastor, eu tenho um broche de ouro. Esse broche de ouro, ele já veio da minha tataravó. E ela era idólatra. E a imagem da Aparecida lá. Pastor, mas é ouro. Eu vou então derreter e fazer um anel. Só tem uma solução: fogo. Eu prefiro perder, porque você não vai usar aquilo lá, né? Está guardando, tem até dó. É que nem aquelas irmãs que tem uns planos de prato, já de 30 anos, tá até amarelo, porque foi fulano que deu, nem usa. Está lá guardado o plano de prato, a toalha de renda, nunca... Mano, põe na mesa, deixa cair comida, entendeu? Tem aqueles pratos que não usa, faz tempo está lá. Não, esse prato aqui, ele é bordado de ouro. Então, para que você tem prato? Prato é para comer, mano, põe o prato lá. Para quebrar também, para comprar outro. Para que ter um prato que nunca vai usar? Tem lá, mas por quê? Tem valor o quê? Sentimental. Então, irmão, tudo que você põe no teu coração está o teu tesouro. O demônio usa isso daí. É porta de entrada de demônio. Tira o seu coração de coisas. O seu coração tem que estar aberto somente para as coisas de Deus. Não ocupe o seu coração. A Bíblia diz que aonde tiver o seu coração, estará o seu tesouro, ou seja, aquilo que é mais importante para você. A Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes você tem uma coisa na tua casa que é muito importante para você, mais do que Deus, porque você não deixa ninguém pôr, ninguém pode pôr a mão, porque tem um valor sentimental, porque lembra o fulano que morreu. A Bíblia diz, deixa os mortos para os mortos. Tem a foto, tem não sei o que lá. Outro dia... Bom, deixa quieto. Então, às vezes tem lá, isso aqui, pastor, esse vestido foi minha avó que me deu. Esse sapato aqui foi meu pai que deixou para mim. Irmão, morreu. Deixa o passado para trás. Vamos para frente, irmão. Deixa o passado para trás. Nós não podemos ficar presos a sentimentos lá atrás. Isso é porta do inimigo, irmãos. Aí você ora. Ele tem uma legalidade lá na sua casa. Limpa a sua casa. Tira essa lepra de dentro da tua casa. Você precisa limpar, traz aqui para o sacerdote, que o sacerdote queima. E o ouro, eu também derreto. O importante é você ser liberto, irmãos. Tira a legalidade, tira o amor nessas coisas. Aonde estiver o teu coração, é o teu tesouro. O que é tesouro para a gente? Coisa importante, valiosa. O seu tesouro tem que estar em Jesus, na palavra. Não acumule tesouros na terra. Esses são os tesouros. Essas coisas que você põe no coração. Isso que é para você que é importante. Esses são os tesouros, irmãos. Por que o Senhor diz, não acumulei tesouros na terra, mas no céu? Não é dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode ser rico, você pode ter casa, você pode ter fazenda. O que você não pode é ter coração nessas coisas. Porque aonde tiver o teu coração, virou tesouro. E aonde tiver tesouro, é mais importante que Deus. E se aquilo é mais importante que Deus, o diabo está tomando conta. Até a agulha. Aí essa agulha aqui, vem de geração em geração. Já é um tesouro para você. Não vale nada financeiramente, mas o teu coração está naquilo. Tira da sua casa. Não deixe essas coisas na tua casa. Desapegue nessas coisas. Tem gente que tem lá o dentinho do neto, tem não sei o que lá. Para que isso, irmão? Vai fazer uma dentadura? Esse aqui tem vó que coloca aqui. Um monte de dente. Parece aqueles pessoal da tribo. Canibal. Cada um que eles comiam, ele pegava um dente e colocava aqui. Ó, isso aqui eu já comi tudo isso aqui. Para que fazer essas coisas, irmãos? Aonde tiver o teu coração. Que enfeite, irmãos. Tenha no coração as pessoas. Nada no físico. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. E nós já terminamos. Isso aqui também é muito importante. Veja que nós temos que purificar a tua casa também.
Porque às vezes você vem para a igreja, a gente ora, onde está o teu coração? Outro dia, eu vi um... Olha aqui, irmão, que eu vou falar. Eu vi um pessoal que faz comédia na televisão, e a moça chega assim, tem um mendigo na rua, né? E um cachorro do lado dele. Aí a moça, não sei se vocês já viram isso. Aí a moça chega assim, ai meu Deus, coitadinho, cara, eu estou passando necessidade. Não, coitadinho do cachorro. Ele está comendo? O que eu como, eu dou. Não, mas não pode. Eu vou te dar esse dinheiro aqui, você vai lá e compra ração para ele, viu? Não deixa ele comer. Se você, eu vou também te dar esse dinheiro, você compra uma casinha para ele, porque ele não vai ficar dormindo em cima desse papelão no chão, não. Quer dizer, a mulher estava olhando para o cachorro do mendigo. O mendigo não vale nada, o cachorro vale tudo. Às vezes você tem isso dentro da sua casa, irmãos. O teu cachorro vale muito mais do que Jesus para a sua vida. Ele é o seu ídolo. O que eu vou fazer, pastor? Faz ele assado, churrasco. Tem churrasquinho de gato. Se não consegue tirar o coração, dê para alguém. Não, tem que cuidar, a gente tem que cuidar bem dos animais. Eu gosto de cachorro, eu gosto. Eu falo isso, mas eu gosto de cachorro, não gosto de gato. Gato eu não gosto, mas cachorro eu gosto. Mas a gente não pode colocar o coração, irmãos. Não pode colocar o coração nessas coisas. Aonde tiver o teu coração, o inimigo está fazendo de tudo. Nós estamos vivendo num mundo onde cachorro vale mais do que ser humano. Cachorro só servia para guardar a casa e comer rato, comer latir com as onças que vinham comer os bichos. Era isso, né? Cachorro serve para isso. Não, cachorro hoje tem lugar de filho. Ai, filhinho, mamãe chegou. Você está se chamando cadela? A mulher, eu sou uma cadela, porque eu estou falando que o cachorro é meu filhinho. Olha como as pessoas estão se diminuindo. O Senhor disse, eu não fiz você uma cadela. Eu fiz você uma imagem e semelhança minha. Tal qual o Senhor é no céu, eu sou aqui na terra, a Bíblia diz. Por isso que você não alcança, porque você se assemelha a um cachorro, um animal. E a Bíblia diz que nós temos que dominar os animais, não os animais nos dominar. Aonde está o teu coração? Por que o vício é ruim? Porque o vício te controla. A pessoa que é viciada, a primeira coisa que ela acorda de manhã, pinga, pinga, pinga. É ou não é? Enquanto tem aquela tremedeira. Enquanto tomar a primeira, aí toma a primeira, já... Nossa Deus, agora dá para passar o dia inteiro. Mas enquanto não tomar a primeira, pede, fica lá, desespero. Droga é a mesma coisa. Enquanto não pegar a droga é a mesma coisa. Aonde tiver o teu coração, estará o teu tesouro. Irmão, limpa a tua casa. O que está lá na tua casa que é mais importante do que a Deus? Levítico 14, versículo 4. Olha só isso aqui. Como se purifica um leproso? Como quebra a maldição numa pessoa? Isso aqui todo mundo sabe. Mas eu vou explicar a palavra que ensina completamente diferente do que a gente sabe. Mas é a mesma coisa. Lembra lá quando eu comecei a reunião hoje, o sacerdote, o que Jesus mandou o leproso fazer? Oferecer o quê? Um sacrifício, uma oferta ao sacerdote. Versículo 4. O sacerdote ordenará que 2 aves puras, ou pombas, vivas, um pedaço de madeira, de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo, sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Eu vou ler outra tradução no versículo 4. Então o sacerdote ordenará que por aquele que houver purificar-se, tome 2 aves vivas e limpas, um pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará, então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra, e o declarará puro, depois soltará a ave viva em campo aberto. Então esse era o ritual para purificar. Às vezes não acontecia nada, porque a pessoa tinha um problema mais profundo. Versículo 8.
aquele que estiver sendo purificado, lavará as duas suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água. E assim estará puro. Por isso que Naamã teve que descer no rio. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. Vocês entenderam porque ele foi 7 vezes lá? Porque ele tinha que ficar 7 dias se banhando na água. Não é campanha. Mas vamos entender aqui. Primeira coisa que ele fala, pegue 2 aves. No caso era pomba o sacrifício. 2 pombas. O que tem que fazer? Uma sacrifica e a outra solta, pega a água e joga em cima dela e liberta ela. O que quer dizer isso? Que Jesus morreu e depois ele subiu ao céu. Livre, limpo. Ele morreu com os nossos pecados e ao 3º dia ele ressuscitou e depois ele foi aos céus purificado. Então, é o simbolismo das 2 pombas. Cedro, pegar o cedro, se representa a cruz de Jesus. Depois ele fala, grana ou carmim, né? Pega a grana ou carmim. Era usado para tingir roupas, né? Servia para tingir roupas, que representa a purificação, o sangue de Jesus. Então era purificado, né? Pegava lá, tingia a roupa de vermelho, de carmim. O que representa? O sangue que Jesus derramou por nós, naquela cruz. Isopo, que está lá. O isopo é um ramo verde, que parece um pouco como orégano, que serve para aromar a comida, né? Quando você pega a pizza, você coloca lá um orégano, a pizza fica outra coisa, só porque aquele cheirinho lá detona, né? Então, é um condimento que perfuma, né? Oferta que Jesus deu, a vida dele, o corpo, para o Pai, para o perdão dos nossos pecados. Foi uma oferta perfeita, aromática, gostosa, perfeita, que sentia sabor. Deus aceitou aquela oferta, teve sabor, então é a morte de Jesus. E outra coisa, é a oferta que ele deu pelos nossos pecados. Vaso de barro, né? Tinha que colocar lá no vaso de barro a água. Recipiente comum para receber o sangue. O sangue era da ave era colocado nesse barro. Ou seja, coisa simples, humildade. A humildade de Jesus. Ele foi uma pessoa humilde como homem aqui e sempre será. E ele nunca buscou ser uma pessoa grande, de poder, de posse. Ele sempre demonstrou a humildade. Ele foi como uma ovelha, humildemente, para aquela cruz. Então, esse sacrifício da lepra, ele representa o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Veja, quando você aceita Jesus, que você se batiza, você está aceitando esse sacrifício aqui. Mas esse sacrifício limpa a sua alma da lepra. Você não tem mais nenhuma lepra. Não há condenação na sua alma. Porque você é salvo, porque você aceitou a Jesus. Porque você não era digno de ir para o céu, porque você era um leproso. Toda pessoa que não aceitou a Jesus é como um leproso. Ele não pode ficar no meio do povo de Deus. Ou seja, ele não é que não pode vir na igreja. Ele não vai estar na glória com as pessoas, filho de Deus. Porque não é considerado filho. Por isso que todo leproso era lançado fora da cidade. Está dando para entender? Quando você aceita Jesus, esse sacrifício aqui te purifica e você se torna filho, e você vai vivendo, você é chamado de irmão, né? E você terá a salvação. Agora, o que mostra para nós também, esse sacrifício de Jesus, ele não serve só para salvar, ele serve também para libertar, ele serve para curar, ele serve para prosperar, tirar você da miséria, ele serve para que você tenha vida e vida com abundância. Então, como você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, esse sacrifício te tirou toda a mancha, toda a lepra da sua alma, você se tornou filho e filha de Deus. Mas na área que você não consegue viver bem, saiba que existe uma lepra. E essa lepra só através do sacrifício de Jesus. Por isso, quem não é de Jesus, verdadeiramente, também não consegue se libertar dessa lepra, dessa maldição. É por isso que muita gente na igreja
Elas lutam, oram, faz sacrifício, luta, faz de tudo, mas não consegue. Por quê? Porque a pessoa não é verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. Não se purificou, não aceitou, não vive uma vida correta diante de Deus. Porque não é o sacerdote que tira o mal da sua vida, é Jesus que está em você que vai tirar o mal da sua vida. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui estamos diante de Ti. Em primeiro lugar, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado. Senhor Deus, o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única maneira de viver e de ter a vida eterna. O Senhor é amor, e o Senhor entregou a vida do seu Filho naquela cruz para que por nós viesse morrer. E o sacrifício dele foi para nos libertar de toda a lepra. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela familiar. Meu Deus, não importa, meu Pai, qual é a lepra que nós estamos enfrentando, mas precisamos da sua purificação. Por isso que nós estamos diante de Ti hoje, Senhor, colocando as nossas vidas, pedindo perdão, renunciando todo o mal que nós cometemos, Senhor. E se estamos cometendo, e que o Senhor venha nos mostrar também em nossa casa, o que houver, meu Pai, de errado, o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, comida consagrada, o que nós temos no nosso coração, que aquilo é importante para nós, o que nós, aonde estiver o nosso coração, nós estamos colocando, meu Pai, os nossos pensamentos, e esses se tornarão tesouro. O Senhor disse, não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro nos céus. Senhor, nós queremos nos despir desse tesouro, nós queremos lançar mão desse tesouro, queremos tirar o nosso coração desse tesouro, e eu quero agora, Senhor, juntamente com a igreja, amarrar, paralisar, expulsar esses demônios que estão vindo através desses portais abertos, porque aonde estiver o coração, está o sentimento desta pessoa, está o amor desta pessoa, e o Senhor diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha honra e minha glória eu não dou a ninguém, nem as imagens e nem as esculturas. Por isso nós paralisamos todo este mal, esse espírito maligno que tem trazido essas lepras, essas doenças, meu Pai, não somente física, mas também na alma, esse medo, meu Pai, que tem aberto portas para o inimigo entrar na nossa vida. Nós fechamos todas essas portas, nós ordenamos demônios que vieram através dessas portas, desses portais, agora, em nome de Jesus, saiam e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Senhor, cubra-nos com Teu sangue, o sangue vertido naquela cruz para nos purificar e nos santificar. Derrame a sua água purificadora, Senhor, e nos purifique e nos limpe de todo o mal. Assim eu lhe peço para a Tua glória, em o nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Então aplauda ao Senhor Jesus.